O negócio jurídico é um ato lícito decorrente da vontade humana que gera efeitos no direito. A declaração de vontade, manifestada de forma livre e espontânea, é requisito essencial que dá validade ao negócio jurídico. Todavia, pode acontecer que ocorra algum defeito na sua formação ou na declaração de vontade, ocasionando dano ao declarante, ao terceiro ou à ordem pública. Nesse curso, será abordado os defeitos que maculam o negócio jurídico e as suas consequências. O artigo 104 do Código Civil estabelece os pressupostos de validade do negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita e não defesa em lei. Agente capaz é a capacidade de exercício de direitos. Exercer direitos, contrair obrigações na ordem civil. A pessoa adquire-se essa capacidade aos 18 anos de idade ou pela emancipação. O objeto lícito é aquele que não atenta contra a lei, a moral, aos bons costumes. Objeto possível, a impossibilidade leva o negócio jurídico à nulidade. Veja, por exemplo, o artigo 426 do Código Civil, que impede negócios que envolvam herança de pessoa viva. Objeto determinado ou determinável. O Código Civil admite a venda de coisa incerta, como a indicação de gênero e a quantidade, artigo 243, ou nas obrigações alternativas, artigo 252. A forma prescrita e não proibida em lei é o meio pelo qual a vontade é exercida, exteriorizada. Para o direito brasileiro, a forma é livre, como regra, exceto quando a lei exigir forma específica. Artigo 107 do Código Civil. Defeitos são vícios que maculam o ato ou o negócio jurídico. Consequentemente, compromete o resultado desejado, o resultado esperado pelo agente, tornando-o passível de adulação ou de nulidade. Os defeitos são classificados em dois grupos. Um grupo trata dos defeitos graves, ou seja, aqueles que atingem as bases do negócio jurídico e, portanto, viciam de forma definitiva e irremediável, e, como consequência, a declaração de nulidade. O outro grupo estão os defeitos leves, aqueles que provocam alguma distorção passível de ser remediada, ou seja, de ser corrigida, e culminam na declaração de anulabilidade. Não é qualquer defeito da manifestação de vontade que acarrete prejuízo ao declarante. É preciso que esse defeito venha a causar prejuízo a terceiro, ao próprio declarante ou à ordem pública, para que o torne o negócio jurídico anulável ou nulo. Sendo anulável, poderá ocorrer por erro, por dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, e se nulo, por simulação. A expressão invalidade do negócio jurídico é utilizada para se referir ao negócio que não alcançou a eficácia jurídica adequada, esperada pelo agente, e classificado e combatido de acordo com o grau de imperfeição verificado. Nulidade e anulabilidade. A palavra nulidade é de origem latina, que dá o sentido de nulo. Na linguagem jurídica, indica ineficácia do ato por ter sido executado em desobediência à regra legal. Portanto, o ato não tem validade jurídica.
Se provocou consequências, estas devem ser examinadas à luz da legislação aplicada. Veja, por exemplo, a regra do artigo 1521, inciso 4, que impede o casamento entre os irmãos. Realizado o casamento em desobediência ao impedimento legal, resulta na nulidade, mas a eventual prole oriunda desse casamento não é e nem pode ser atingida pela nulidade. A palavra anulabilidade também é oriunda do latim, que dá sentido de anular. Para o direito, a anulabilidade é a qualidade do ato que se praticou com vício ou defeito que pode ser corrigido. Se uma pessoa, antes de adquirir capacidade para os atos da vida civil, praticou um negócio jurídico, um contrato, por exemplo, esse contrato poderá ser anulado, a menos que o vício seja sanado com a assistência dos pais, ou com a emancipação, ou com a maioridade. Nesse quadro, nós temos as nulidades e anulabilidades que serão examinadas nos quadros seguintes. O negócio jurídico nulo acarreta a nulidade absoluta. E o efeito da nulidade absoluta é o efeito ex tunc, que é uma expressão latina que significa desde então, ou seja, desde a época. No direito, o efeito ex tunc indica que os efeitos da sentença judicial são retroativos à época da origem dos fatos a ele relacionados. O vício é insanável e fica determinado a partir do momento em que foi realizado o ato, não podendo ser ratificado pelas partes. Os 166 e 167 do Código Civil traz a lista dos atos que, se celebrados, são nulos nestas condições. Por exemplo, celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção, e negócio jurídico simulado. A nulidade relativa decorre de negócio jurídico anulável. O efeito que produz o negócio jurídico anulável é o efeito ex nunc, que significa desde o momento em que foi declarado. Os efeitos da sentença judicial não são retroativos à época da origem dos fatos a ele relacionados, vale somente a partir da data da decisão judicial. O vício é sanável, podendo ser corrigido pelas partes. Anulável negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, e nos demais casos expressamente declarados na lei. Aqui nós temos dois quadros, um relacionando nulidade absoluta e outro relacionando a nulidade relativa. Observa que na nulidade absoluta o efeito é ex tunc, isso quer dizer, a sentença judicial atinge o ato na sua raiz.
E o negócio jurídico nulo não produz qualquer efeito, ainda que declarado posteriormente. O Instituto da Nulidade Absoluta é um instituto de ordem pública. E a nulidade absoluta não pode ser sanada. O vício é insanável na forma como preceitua o artigo 169 do Código Civil. Não convalesce pelo decurso do tempo, conhecida de ofício pelo juiz, isso quer dizer, o juiz pode conhecer a nulidade absoluta de ofício. Não há necessidade de que a parte faça o requerimento. Pode ser alegada por qualquer interessado em nome próprio ou pelo Ministério Público em nome da sociedade que representa. Já na nulidade relativa, o efeito é ex nunc. O negócio jurídico produz efeito até o dia em que for decretada a nulidade relativa. Não se vislumbra interesse público, o ato pode ser corrigido na forma como preceitua o artigo 172, desde que não prejudique direito de terceiros. Convalesce pelo decurso do tempo, decretada no interesse privado da pessoa prejudicada, depende de provocação da parte interessada. Não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Só os interessados a podem alegar e aproveitar exclusivamente aos que a alegarem, salvo em caso de solidariedade ou indivisibilidade. Nós temos duas figuras consideradas como macetes jurídicos para facilitar a compreensão. Quando se recebe um tapa na testa, a cabeça tende a ir para trás, como no sinal de retroagir. Quando se recebe um tapa na nuca, a cabeça vem para frente. Isto quer dizer, não retroage. Os efeitos é dali para frente. Nulidade textual ou nulidade legal é aquela que vem expressa no texto da lei, como culminação pelo descumprimento da norma. O comando, portanto, é do próprio legislador, como se observa do artigo 548 do Código Civil. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Já no artigo 496, não se trata de uma nulidade, e sim de uma anulabilidade. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Denomina-se nulidade virtual quando a nulidade é implícita no texto legal, é deduzida pelas expressões utilizadas pelo legislador. No próximo slide, vamos ver alguns desses exemplos. Veja aqui um exemplo de nulidade virtual. O artigo 1521 do Código Civil, o comando do legislador é: não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante, os irmãos unilaterais e bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Veja aqui mais um exemplo de nulidade virtual. Está no artigo 412 do Código Civil, que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Isso quer dizer, não é possível se estabelecer uma cominação maior
do que o valor da obrigação principal. Nós temos mais um exemplo de nulidade virtual, que está no artigo 380 do Código Civil. Não se admite a compensação em prejuízo de direito terceiro. O devedor que se torne credor de seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Bom, vamos examinar agora a nulidade parcial. Parcial porque atinge uma parte do negócio jurídico e não necessariamente vai prejudicar a parte válida. O artigo 184 diz o seguinte: respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na sua parte válida se esta for separável. Perfeitamente. A segunda parte desse artigo traz a questão da obrigação principal e da obrigação acessória. Sabemos que o acessório segue o destino do principal. Uma vez invalidado o principal, certamente a obrigação acessória estará invalidada. Mas, ao contrário, isto não é verdadeiro. A obrigação acessória pode ser invalidada sem prejudicar a obrigação principal. Temos aqui o exemplo de nulidade total, exarada num processo do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito da fiança em locação de imóvel, onde falta a outorga conjugal. A ausência da outorga conjugal determina a nulidade total da garantia e não parcial. Examinar a questão da manifestação da vontade. A manifestação da vontade é o consentimento da vontade, o ato de querer, ou seja, a faculdade de querer, a manifestação exterior de um desejo, a propósito em fazer alguma coisa, a intenção de proceder desta ou de qualquer outra forma. Para o negócio jurídico, o legislador exige que a manifestação de vontade tenha que ser feita de forma clara, livre, espontânea, para que dê validade ao negócio jurídico, por ser um elemento estrutural, ou seja, essencial. A inexistência é a falta de sanção ou aprovação legal a certos atos jurídicos que acabam se formando com vícios ou com alguma ausência de formalidade que é tida como substancial. Consequentemente, o não conhecimento da sua existência é que se impõe para não surtir qualquer eficácia jurídica, quer para gerar direitos ou para estabelecer obrigações. Portanto, a consequência do ato inexistente é a mesma aplicada ao ato nulo. Para a reflexão, vamos ao posicionamento de Carlos Roberto Gonçalves. Diz ele: o negócio é inexistente quando lhe falta algum elemento estrutural, como consentimento, por exemplo. Se não houve qualquer manifestação de vontade, o negócio não chegou a se formar e não existe, portanto. Se a vontade foi manifestada, mas encontra-se eivada de erro, dolo ou coação, por exemplo, o negócio existe, mas é anulável. Se a vontade emana de um absolutamente incapaz, maior é o defeito e o negócio existe, mas é nulo. Aqui nós temos a opinião de Álvaro Vilaça Azevedo com relação ao negócio jurídico inexistente.
adotando a mesma linha perfilada pelo Carlos Roberto Gonçalves. O negócio inexistente não existe, diz ele, senão em aparência. O negócio nulo existe, mas condenado à completa ineficácia. O primeiro não chega a ingressar no mundo do direito, por falta de um dos seus elementos essenciais. O segundo ingressa na área do direito, mas com a doença insanável que o levará fatalmente à morte. Álvaro Vilaça complementa acerca do negócio jurídico inexistente, dizendo que na prática, embora o negócio jurídico inexistente só tenha aparência de direito, esta aparência produz efeito, sendo necessária algumas vezes decretação judicial de sua inexistência para que cessem esses efeitos. Temos aqui um exemplo prático, muito comum nos escritórios de advocacia, onde transitam muitos advogados, com relação à procuração. O Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente o ato inexistente. Se o advogado não juntou procuração e nem protestou pela sua juntada no prazo de 15 dias, o ato é inexistente. Isso está previsto na Revista dos Tribunais, 735, página 203. Temos aqui um julgamento que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Pleno, cujo relator foi o ministro César Peluso, onde se reconhece a inexistência de um recurso assinado por um advogado, cuja procuração que foi juntada aos autos era uma cópia reprográfica e sem autenticação. Aqui eu trago a regra prevista no artigo 103 e 104 do Código de Processo Civil a respeito de negócio jurídico inexistente, referindo-se ao profissional da advocacia.